Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis e estamos aqui hoje para mais um vídeo da série Portugal em Minutos e falando um pouquinho sobre o último acontecimento, né? A ideia de barrar brasileiros que queiram vir para Portugal nesse iniciozinho da fase pós-quarentena, esse momento que a Europa está se libertando, digamos assim, do vírus e o número de casos vem caindo cada vez mais. Então, bora para o vídeo, bora para a vinheta. Então, pessoal, o vídeo ele tem o intuito de tentar mostrar para vocês um pouquinho do que está acontecendo aqui e o que a gente tem de informação a respeito. E a verdade é que nesse exato momento ainda não se tem muita informação. Eu estou fazendo vídeo, pesquisei o máximo possível, tentei me informar o máximo possível, mas a verdade é que Bruxelas soltou essa nota, que foi notícia em vários jornais, de querer barrar a entrada de cidadãos estrangeiros oriundos principalmente de países onde os casos estão meio que fora de controle, e infelizmente a gente coloca o Brasil nessa condição, igualmente os Estados Unidos, mas ainda não se tem muitos detalhes de como que vai ser isso. Uma coisa interessante nessa explicação é como que é a relação de Bruxelas, e quando eu digo Bruxelas é porque lá é a sede do governo, digamos assim, que controla a União Europeia como um todo, né, que rege as regras e tudo mais. O Banco Central Europeu também fica lá em Bruxelas e tal. Então, eles ditam as regras, mas em muitos casos, as regras na verdade não são regras. Elas são conselhos, são sugestões das quais a maioria dos países pode opinar a favor ou contra. E aí não necessariamente aplicar essa regra. Então ela sugere as coisas e não necessariamente passa a valer como ordem, entendeu? Então Bruxelas veio com essa regra, digamos assim, essa normativa de tentar barrar entradas de cidadãos oriundos de países com casos complicados, e os países tendem a respeitar. É isso que acontece. Os países eles tendem a aceitar, porque querendo ou não é União Europeia. Eles estão unidos ali, tentando fazer as coisas acontecerem de forma unida. Tanto é que tem votação de todos os países, os primeiros ministros responsáveis por cada país dentro do bloco dão a opinião e a partir daí, né, a votação dá o voto da maioria. Curiosamente, embora alguns países às vezes vão contra algumas questões, Portugal ele é conhecido por ser um país que, igual o Brasil, é da paz e amor, digamos assim, ele sempre vai a favor de todas as regras impostas pela União Europeia, tá? A maioria das vezes Portugal concorda. Nesse caso específico, é difícil da gente opinar sem o governo precisamente falar a respeito. Por quê? Porque Portugal ele estaria entrando num debate muito grande interno. Ele já tinha se posicionado várias vezes, inclusive sobre a ideia da União Europeia se fechar para países externos, né, fora do bloco. E Portugal se posicionou que mesmo que isso acontecesse, ele não fecharia para os países de língua portuguesa, ou seja, todos os países lusófonos, eles continuariam tendo acesso livre a Portugal. Isso inclui o Brasil, é claro, né, o maior país que fala a língua portuguesa no caso. Então ele não teria, a princípio, né, a priori, nenhum bloqueio contra brasileiros. Isso foi dito pelo Costa, pelo próprio Marcelo, há algum tempo atrás. E agora veio de fato, né, essa bomba proposta por Bruxelas de barrar literalmente
cidadão de países que a Covid-19 está realmente fora de controle. Então, eu quis fazer o vídeo, estou fazendo o vídeo, na verdade, mas com esse pé atrás, porque a informação que eu estou passando aqui, ela ainda não é esclarecedora. Infelizmente, a gente não tem um posicionamento de fato de Portugal a respeito disso. Porém, a gente tem já, pela própria União Europeia, uma faixa da normativa que foi feita, onde diz que, gente, que tenha pessoas aqui em Portugal, que tenha pessoas no geral, né, na União Europeia, poderão vir, ou seja, meus pais, como eu tenho aqui a residência e tudo mais, moro legalmente, meus pais poderiam vir, meus sogros poderiam vir, irmãos, todo mundo que é de primeiro grau poderia vir. Trabalhadores com visto D3, a priori, pelo entendimento que se teve, poderia vir, que é o Tecvisa, que são trabalhadores altamente qualificados ou profissionais de extrema necessidade. Às vezes nem é um altamente qualificado, mas um profissional de extrema necessidade poderia também vir para o país. E quando eles falam sobre a residência, subentende, e aí é questão de uma análise mesmo, pode ser ou não, é subjetiva, as pessoas que são detentoras do visto, elas teoricamente estão vindo para residir. Então, teoricamente, elas podem continuar entrando. As pessoas que vão vir com visto, nesse primeiro momento, poderiam entrar. Mas ainda é muito prematuro para dizer de fato como que está sendo por conta dessas questões. Portugal ainda não se posicionou e a própria diretriz que a União Europeia colocou também está recente. Então, pode ter pegado muitos países de surpresa e não deu tempo deles próprios se posicionarem a respeito da questão para, né, de forma externa, explanar as ideias. Então, é uma complicação a mais, é algo que muita gente já vinha falando, né? Ah, Giovanni, eu estou ficando preocupado, as coisas aqui no Brasil só estão piorando, eu tenho medo de Portugal fechar as portas de novo, estou com um cliente em processo de compra de imóvel que tem escritura para fazer no início de julho e agora fica sem saber se vai poder ou não embarcar para assinar a escritura. Então, é um momento realmente delicado, é um momento de incertezas, mas que promete ser resolvido logo, porque Portugal tem essa relação benéfica com os países irmãos, igual o caso do Brasil. Então, acredito eu que ele vai sim lutar a favor de manter as fronteiras abertas com o Brasil, mas ainda é muito pessoal, é a opinião do Giovanni. Porque se o bloco falar que não quer a entrada de brasileiros aqui, porque querendo ou não, a pessoa entra em Portugal, depois ela pode ir para qualquer outro país, porque é quase que um voo doméstico, então ela pega o avião e continua o voo para qualquer outro país aqui do bloco. Então pode ser que Portugal acabe concordando com Bruxelas, concordando com a ideia de fechar a fronteira. Internamente, porém, as fronteiras estão ficando cada vez mais abertas. Portugal liberou agora mais 4 pontos de passagens com a Espanha. Já tinham 4 abertos, agora são um total de 8. Promete até o dia 30 de junho abrir totalmente, não ter mais controle, não ter mais fiscalização. E é a proposta dada pela União Europeia também para todos os países pertencentes do bloco, né? A partir de segunda-feira, liberar geral, digamos assim, todos os países podendo ter livre circulação. Como Portugal já tinha firmado acordo com a Espanha de ser mais progressivo essa abertura, Portugal não vai seguir a recomendação de Bruxelas. Mais um exemplo que, né, a normativa ela não é impositiva, ela é sugestiva. Então Portugal falou, opa, peraí, eu não vou abrir minhas fronteiras 100% a partir do dia 15, a partir da segunda-feira, eu vou continuar com o meu plano interno de liberar minhas fronteiras aos poucos. Então, a partir de 30 de junho
é que ele vai estar 100% aberto com a Espanha. Até então, ele está liberando postos de fronteira a postos de fronteiras, pouco a pouco. Então, é um caso à parte que eu acredito, Giovanni, opinião do Giovanni, nada mais de ninguém, não li em lugar nenhum, que a ideia com os brasileiros vai se manter aberta. Mas é aquela coisa, realmente não dá para ser assertivo, porque é uma situação complicada, é uma porta de entrada. A partir daí, com as fronteiras abertas, a pessoa pode chegar aqui e ir para qualquer país do bloco, então é realmente complicado de se posicionar. Mas eu gostaria de acreditar que realmente as fronteiras para os brasileiros não vão se fechar, beleza? Qualquer novidade sobre esse assunto, não me importo de fazer outro vídeo, informar vocês novamente com mais detalhes. Portugal soltando aqui uma nota, eu volto aqui e gravo mais um vídeo para deixar vocês cientes do que está acontecendo. Tudo bem? Gente, brigadão e até a próxima. Tchau, tchau.